qual tem sido seu maior desafio nesse segmento tão masculinizado? Porque eu acho que quem está nos assistindo aí, eu acho que essa é uma pergunta que não deixa calar, né? É um segmento machista, infelizmente, né? Eu falo porque eu cresci nesse segmento e é um segmento altamente masculinizado, altamente machista. Como é que a Jaqueline hoje, você sente esse peso ou não? Você acha que... Tem esse peso, Herbert, mas eu falo que esse peso é uma oportunidade. Não só para o meu segmento, mas para qualquer segmento. Porque aonde você for, que tiver uma mulher que está como CEO, como líder, ela vai ter problema mesmo. Vai ter sempre. Eu falo para você que em todas as cadeias. Olha, eu um dia saí para comprar um cavalinho. E eu tinha a marca específica que eu queria. E eu fui até a marca para comprar esse cavalinho. E olha que eu fui com um funcionário que é um homem. Eu fui, assim, extremamente mal recebida. Tanto é que eu falei para esse rapaz, eu falei, eu nunca mais vou sair da minha empresa para comprar um caminhão. Porque as empresas, elas terão que vir até a minha empresa para vender caminhão para mim. E foi isso que aconteceu. Olha só que bacana. São duas História. marcas aí que a gente sabe que é, eu não vou nem falar, eu não vou falar o nome, por uma questão de ética. E aí a segunda marca, que é muito boa, tanto, aí ele falou, tá, então eu vou ligar para a marca X e vou agendar para vir aqui. Eu falei, agenda, porque eu não vou. E aí foi um rapaz para me atender que já tinha 25 anos, estava nessa marca. E quando a pessoa tem o conhecimento e ela não vai te banalizar porque você é mulher. Quando é uma pessoa bem estruturada. Então ele foi me atender, foi na minha empresa, viu toda a estrutura. E com 2 dias o meu crédito estava aprovado e logo depois já chegou o meu primeiro cavalinho. E hoje esse vendedor dessa marca, ele tá sempre me ligando. Ainda vai chegar o momento pra gente poder fechar algum negócio. Mas não é só nesse sentido de ir lá comprar um veículo. Vou falar um dia... Mas é assim, aquela satisfação do sonho realizado, né? Da coisa estar acontecendo. Você começou com a cara e com a coragem, tá louco? Com a cara e com a coragem. E assim... São vários. Eu falo que a gente vai sofrer ali com o próprio cliente, com marca. Pra você ter ideia, onde eu estava nessa transição de lucro para ir para o lucro real. E aí eu chamei uma contabilidade grande para poder fazer uma reunião, para a gente poder migrar de contabilidade, visto que a minha já não conseguia atender a minha demanda. E aí eu conversando lá com ele, eu via que ele olhava para um lado, olhava para um outro. Aí logo ele falou assim: deixa eu fazer uma pergunta. O seu esposo, ele é de qual área aqui? Aí eu falei assim: o esposo não trabalha aqui comigo. E seu sócio? Seu sócio atua em quê? Olha que absurdo. Falei, olha, eu sou Jaqueline e eu sou a dona da transportadora. É comigo mesmo que você vai lidar. Hoje, ele fala, sempre quando a gente vai fazer reuniões de números, ele fala, eu não sei o que você faz. Seu transportador cresce de uma maneira que não tem um cliente Mas meu é porque que cresce. você é comercial, né? O comercial, eu fiz um primeiro podcast lá com dois irmãos, né? O Arley, que é um baita de um comercial. O comercial, naturalmente, ele cresce. Mas aí também tem um perigo muito grande também se você não tiver um staff aí, uma outra pessoa que você tenha contratado para fazer aí, porque a transportadora, pessoas com carisma como você, avançam assim numa velocidade ímpar, né? E aí tem aquele cuidado que tem que ter ali também para não saturar a máquina, né? Justamente. Hoje eu preciso ter várias pessoas, várias lideranças. Você tá com quantos funcionários? 135. Uau, é muita coisa. Então eu tenho o gerente de cada... CLT? CLT, então eu tenho hoje 5 Então você filiais. tem muito mais gente muito mais indireto. gente, Você tem né? hoje, se você tem 150 CLTs, provavelmente hoje seu ecossistema é de pelo menos 300 pessoas diretas. Só de agregado eu tenho 140. Então que trabalha só para Expresso Então Goiás. só aí nós já estamos falando de 300 colaboradores diretos, né? Porque o agregado, ele é um prestador de serviço em caráter exclusivo, ele não é um CLT, mas ele é um cidadão que está ali todo dia na sua porta, carregando, entregando Justamente. e coletando, né? Então, assim, esse preconceito, ele existe, porém, o que a gente, como mulher, tem que fazer? Você tem que entregar um nível de serviço, entregar o conhecimento. Eu já fui em algumas reuniões em clientes que eu não chego falando que eu sou a dona da Expresso Goiás, não. Às vezes até é uma coisa... Porque eu vou devagarzinho, não preciso falar, sou do comercial. Você é gerente comercial? Sou gerente comercial. Mas aquele cliente que já me conhece, eu falo que eu fiz uma lista, quando eu comecei minha transportadora, de clientes que eu queria que entrasse para minha empresa. Eu estou finalizando agora um contrato com a última, eu já consegui todos. Graças a Deus. Benção. Mas quem não me... eu chego no mercado, eu não vou falando que eu sou a dona e tudo mais. Se a pessoa me conhece, ela já sabe, né? Mas esse preconceito existe. O que as mulheres precisam é demonstrar o conhecimento. E isso é um diferencial, porque se eu preciso aprender mais, se eu preciso ter mais conhecimento, ser mais fora da curva que um homem, eu vou entregar mais qualidade de serviço para o meu cliente.
Jaqueline, eu queria abrir uma aspas aqui. Olha que interessante, né? Você foi uma das primeiras pessoas que disse sim à minha imersão. Sim. Você está marcado agora para o dia Estou 15. ansiosa. Dia 15 de pra esse março e eu preparei um material hiper bacana para você, focado aí na transportadora de curto prazo. E olha que interessante, você acabou de falar uma chave aí, né? Eu percebo, né? A Lagoinha, vamos falar assim, que é o nome que veio no coração, que foi fundada pelo meu pai, ela estaria fazendo 40 anos hoje. E aí eu fiz uma listinha, né? Que daqui a pouco eu quero abençoar essas meninas que trabalharam lá. Até fiz assim, a lista de quem trabalhou 10 anos ou mais, né? Porque a empresa... Que a lista é enorme, né? A lista é enorme, se fosse assim. Porque a Lagoinha é uma empresa de muitas mulheres. E muitas mulheres, assim, muito compromissadas, muito comprometidas. E você falou uma coisa que é muito interessante. Eu sempre percebi na mulher esse desejo de conhecimento. Sim. O homem, de maneira geral, ele parece que chega lá no transporte e fala assim, eu já sei. Eu sei o que é um motor batendo. E a mulher, justamente por chegar ali, às vezes, ali, sem entender muita coisa, esse esforço dela, ela passa. Sim. E ela ultrapassa. Então, assim, eu queria até fazer, eu trouxe até uma relação aqui, olha que interessante. Eu queria assim, ó, gente, e eu vou falar aqui, ó, vocês que estão me assistindo aqui, eu marquei uma listinha, você me perdeu, vou até parar aqui, porque eu achei fantástico, né, estar aqui com a Jaqueline. E eu queria honrar aqui mulheres que trabalharam na Lagoinha e que fizeram a diferença mesmo, assim. São tão assim impactantes que cada uma teve ali o seu espaço, cada uma teve o seu papel, algumas no financeiro, algumas no comercial, algumas na área de limpeza. Eu lembrei aqui de 3 princesas assim da área de limpeza lá. Cuida da gente tão bem, né? Cuida da gente tão bem, né? Então, eu queria começar aqui primeiro com a minha esposa, porque minha esposa, ela se abdicou ali em 97, quando eu fui para São Paulo, a gente com muita dificuldade, a nossa empresa também era como você, aliás, a gente era negativo, né? Porque eu assumi uma dívida, né? Então, eu fui para São Paulo, 97, meu pai ainda era vivo, e a minha esposa se abdicou de até cuidar das crianças, da Sarinha, do Pedro, na época, para me apoiar ali na transportadora, cuidando de uma área muito crítica, que era justamente a saída de capital, que era a controladoria. A gente chama de controladoria hoje, mas lá naquela época era só contas a pagar, né? Que tem 7 funcionários, contas a pagar e acabou, né? A empresa cresce e vira controladoria, né? A minha irmã, né? Que, meu Deus, sem a minha irmã e a Flávia, a Lagoinha não teria sido o que foi, com certeza, porque eram as duas que comandavam o dinheiro, né? E mulher é muito bom nisso. Quando mulher fala assim, não sai do caixa, meu Deus do céu, não sai. Aquilo não muito sai. Muito pé no chão, mulher. Não, né? Exatamente. Minha irmã sempre muito pé no chão, a Flávia muito pé no chão. E aí, né, a Roseli, que está comigo já há quase 14 anos, minha secretária, está comigo até hoje. Não, mora em São Paulo e continua minha secretária. Olha que interessante. Mesmo, que sério? Eu até brinco com a Roseli, ó, depois da Flávia, você até que a morte não separe. Você já sabe da minha enjoeira tudo, já sabe conhece lidar, tudo. né? Vai lá. Então, ó, Roseli, Vânia, do RH, que trabalhou conosco anos e anos, fez um trabalho excepcional, só trazia gente abençoada para nossa companhia. A Camila foi quem começou a abrir portas lá em São Paulo, assim, trouxe N clientes para gente. Até hoje, tá no transporte, é uma das pessoas, um dos cérebros, assim, comerciais que eu falo assim, como ter um cérebro igual ao da Camila, né? Então, ajudou muita gente ali. Jacira, na área comercial, a Davis, na área administrativa, Eliana, eu coloquei entre aspas aqui, Xuxa, porque nem ela sabe que ela chama Eliana, tá? Todo mundo chamava ela de Xuxa. Então, mas o nome dela é Eliana, né? Mas era naquela época era um apelido carinhoso, porque ela era loirinha e tal, era nossa atendente lá, quando começou em São Paulo. Ana Paula, do financeiro, trabalhou conosco assim, mais de 10 anos. Andrea, na área financeira também. Sheila, supervisora comercial. Sheila, do RH de São Paulo. A Tiessa, nossa, Tiessa fez um trabalho assim, quando ela entrou no nosso saque aqui, ela mudou a imagem, um trabalho altamente profissional. Lucilene é uma máquina, viu, Lucilene? Não sei se você está aí ao vivo, eu pedi para te procurar. Você é uma máquina de cobrar reentrega diária. Já fala para ela vir para Goiás. Aumentou. A Lucilene sozinha, ela foi responsável por 50% do PIB de resserviço. Fala para ela quem vaga para ela quem dá Expresso Não, eu falo assim, são pessoas assim, realmente, a Lília de São Paulo, lá no saque, a Luana, tá até hoje na LAG, na Translag, né, de São Paulo, através da BBM hoje, a Daiane do saque, Daiane do administrativo, Cristiane, meu Deus, olha, eu falei para você, tinha uma lista grande, né? Eliane do administrativo, que nos ajudou muito na área, uma pessoa muito correta, inteligentíssima também, Natália, Nara, e ali do saque, Tia Leni, eu falo Tia Leni porque a Tia Leni...
A gente tinha esse apelido carinhoso, era a menina ali que limpava as coisas, deixava o cafezinho quente ali. Que beleza. Eu chegava na minha sala assim de manhãzinha, que dono de transportador, eu cheguei na empresa 7 da manhã, né? Quando tá tarde. Então já tava lá o café, aquele mimo, aquela coisa. Então tia Leni, tia Rosa, tia Rita, a gente chamava essa tudo de tia, né? A Ângela da Operação de São Paulo, Mona Lisa trabalhou pouco tempo com a gente. Essa é a única que tá na lista com pouco tempo, porque a gente abriu a filial da Bahia. Eu fiquei só 3 anos com ela, mas nesses 3 anos foi a única. Olha pra você ver que interessante. Circulou tudo, circulou gerente, circulou RH, circulou tudo naquela filial, menos a Mona Lisa. Mona Lisa tava Firme lá. firme. Eu falei assim: essa eu vou colocar o nome aqui pela honra, Mona Lisa de São Paulo. E hoje, olha que interessante. Eu só tenho duas colaboradoras, pergunta. Duas mulheres. As mulheres Então, assim, arrasam. eu particularmente, eu tenho uma admiração muito grande por vocês, assim, por esse compromisso, por essa seriedade, por essa garra. Não tenho problema nenhum em lidar com mulheres, assim. Tive que melhorar, né? Porque eu vim de uma geração Machista, né? machista. Sim, eu aprendi com meu pai a ser machista, né? E graças a Deus, viu? Graças a Deus que eu digo assim, que eu evoluí, que eu mudei, porque era errado, né? Não tenho dúvida que a gente mudou para melhor. Não, Eu creio. Quando eu fechei com esse meu cliente, foi bem interessante, porque a gente fez tudo por telefone, com os gerentes dele, e aí ele falou, não, agora eu preciso conhecê-la. E a gente fez um meet, que ele não é de Goiás, e aí quando ele olhou, ele falou assim, olha, eu tô feliz por você ser uma mulher, porque mulher é muito verdadeira, eu tenho certeza que você vai cuidar do meu negócio. Ele nem chama de transportadora, chama de centro de distribuição, que ele tem um CNPJ da minha empresa e tudo mais, e ele falou assim, você vai ser a segunda mulher que tá aqui, que nós temos 25 CDs no Brasil, tem uma em São Paulo, interior de São Paulo, e você vai pegar o CD de Goiás e DF. E estamos aí com essa parceria aí há já 3 anos já. Tô achando que na imersão eu que vou aprender com você, viu, Jaqueline? Ah, não. Eu tenho muito que aprender com você. Eu acho que eu vou aprender comercialmente falando, você tá avançando.